Boa tarde, pessoal. Nossas aulas de quinta-feira, né? Nós vamos começar pelo conteúdo de ciências dessa quinta-feira. E como você já está sabendo, nós estamos falando sobre o desenvolvimento humano, né? As fases que as pessoas passam, como eu e você já passamos várias fases aí. E agora a gente vai falar um pouco sobre a adolescência. Sim, você daqui a pouco vai estar vivendo essa fase, né? Isso que é interessante. Você está deixando a infância para se programar para a adolescência, tá bom? Nós vamos trabalhar no nosso livro didático da página 47 até a página 51 com duas atividades aí para serem feitas, tá certo? Vou ressaltar as partes mais importantes, como você já sabe, e você vai fazer a leitura, tá? Do conteúdo inteiro, beleza? Não esqueça disso, por gentileza, tá? A adolescência ocorre entre dos 12 aos 18 anos, segundo o Estatuto da Criança e da Adolescência. Já para a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela ocorre dos 10 até 19 anos, tá bom? No entanto, dependente da faixa da idade da pessoa, né, que se considere, a adolescência é a transição da infância para a fase adulta, né? Então, no espaço da infância até você se tornar um adulto, tem a adolescência aí nessa parte aí, tá? Que acontece? Nesse período vai ocorrer transformações no corpo, na mente, nos desejos, na forma de se relacionar com outras pessoas, né? Assim, a criança passa de um período de maior dependência, que é a infância, e vai se orientar-se para a fase adulta, em que a maior independência se exige e maior responsabilidade. Então tem coisas que você já consegue fazer sozinho, né? Alguns começam a fase da rebeldia, não precisa ouvir ninguém, eu sou o dono da verdade. Isso aí tá errado, viu, galera? Vocês vão ver. Durante a adolescência ocorre a puberdade, fase em que a produção de hormônios relacionados às características sexuais aumenta muito, levando mudanças biológicas, físicas e psicológicas. Então, essas três partes aí do nosso corpo vai sofrer alterações sim, tá bom? Os hormônios são substâncias produzidas pelo corpo que regulam as atividades do organismo e atuam no seu desenvolvimento, tá? O hormônio sexual masculino é a testosterona e os hormônios sexuais femininos são estrogênio e a progesterona. Então, é esses dois hormônios que as mulheres têm e esse hormônio aí que o homem tem, tá bom? Podemos observar a seguir várias mudanças que ocorrem na puberdade. Uma delas, a mais importante, é a capacidade de produzir células sexuais maduras. Homens e mulheres se tornam férteis e isso são capazes de gerar filhos, tá? Vamos ver nas meninas aqui. O hormônio estrogênio e a progesterona, que acontece nessa fase da puberdade. Crescimento do esqueleto, crescimento dos pelos nas axilas e na região genital, crescimento das mamas, alargamento dos quadris, aumento da oleosidade da pele e tem espinhos também, início das menstruações, início da capacidade de produzir gametas e de engravidar. No homem, essa puberdade, como que ela acontece, que transforma o homem em hormônio da testosterona, crescimento do esqueleto, crescimento dos pelos nas axilas e nas regiões genitais, desenvolvimento dos testículos e do pênis, aumento do tamanho dos músculos, aumento da oleosidade da pele e as espinhas, engrossamento da voz, aparecimento dos pelos no rosto, início da capacidade de produzir gametas. As principais modificações ocorrem durante a puberdade na menina e no menino. Então, esse esquema aqui é te mostrando essas diferenças quando você começa a passar pela puberdade, tá bom? Nós vamos fazer esse pensando sobre aqui da página 49, inclusive, pessoal, não deixe de ler, tá? Essa parte da 49. Uma das características muito importantes nessa fase é a questão da higiene pessoal, né? Como o corpo vai sofrer essas transformações, alguns, né, cheirinhos aí, odores ficam mais fortes. Então, nós precisamos ter esse cuidado com a higiene pessoal. De repente, você está em dúvida o que fazer, mas pode conversar com a sua família, né, sobre isso.
Mas eu te adianto que é uma fase que você precisa ter cuidado com as suas axilas, com a questão de troca de roupa, de meia, questão da troca das roupas íntimas, tomar banho mais vezes, né? Porque você vai precisar. Essa questão toda vai sofrer essa alteração, então você precisa estar preparado, tá bom? Então nós temos que ter esse cuidado, principalmente com as regiões íntimas, tá certo? Então a gente tem que ficar atentos, lavar adequadamente essa região, né? No momento que você for tomar banho, trocar a cueca, a calcinha, né? Trocar regularmente aí, as meias, como eu falei, né? Então assim, é muito comum, né, vir esses odores de forma mais... aparece mais na adolescência, né? Usar desodorante, isso é muito importante, tá? Isso não é vergonhoso, né? Eu, particularmente, por trabalhar o dia inteiro fora, eu tomo banho antes de sair de casa. Quando é na época de verão, eu tomo banho antes de ir para outra escola, né? Levo uma blusa extra, né? E renovo o desodorante, para tudo dar certo, tá bom? Também, pessoal, o que acontece? Aqui na sua leitura tá falando que as meninas podem procurar um médico ginecologista para conversar sobre essa questão da menstruação, né? Sobre todo esse sistema genital feminino que sofre essa alteração. E os meninos procurar um médico urologista também para falar sobre essa questão aí, né? Do sistema genital masculino. Algumas famílias já chamam as crianças, quando estão passando por essa fase, para uma conversa aberta. Eu até propus isso aqui para vocês, a gente vai organizar para ver se é possível fazer. Não fique com dúvidas, não aprenda da forma errada, tá? Isso que está acontecendo não é uma coisa de outro mundo, todos os seres humanos vão passar por isso. Isso significa que você está crescendo saudável, que você é uma pessoa com seu desenvolvimento correto, olha que legal. Então, assim, não fique triste, preocupado, vai dar tudo certo. Pensa positivo, tá bom? E nós vamos pensar sobre o seguinte. Será que biologicamente um adolescente é capaz de gerar filhos? Será que tem condição suficiente para tratar de um bebê? Será que o adolescente está preparado para a gravidez? O importante é que um casal tem que pensar e tomar a decisão antes de ter o filho, né? Quais são as condições necessárias para um casal criar uma criança? Considerando que o pai e a mãe geram um bebê, a responsabilidade pelos cuidados com o filho deve a apenas um dos progenitores ou dos dois juntos? O que você pensa sobre isso? Converse com seu professor e com seus colegas. Então, vou te adiantar de antemão que é um assunto que a gente vai tratar na live, sim. Possivelmente na live de amanhã, se não der tempo, nós vamos tratar na live de terça-feira, mas pensa a respeito. Pessoal, eu sou casada há 10 anos e no ano de 2018 a gente tomou a decisão de ter um bebê. Foi tão tranquilo, porque foi uma decisão minha e do pai da Heloísa, né? Aí nós conversamos, estudamos sobre o assunto e resolvemos gerar um bebê. E foi tranquilo o período da gestação. A Heloísa já tem 2 anos, vocês já conhecem ela. E é tranquilo, tem os seus desafios, muitos desafios, mas é mais tranquilo quando você faz no tempo certo. Tudo na vida tem um tempo certo para as coisas acontecerem. Existem muitos adolescentes tendo bebê? Infelizmente sim, mas é muito difícil e o corpo, biologicamente falando, não está preparado para uma gravidez, tá? Então você vai pensar sobre isso, escrever suas ideias no caderno e trazer para a live para a gente debater. Tá bom? Pessoal, aí também na página 50 continua o texto, então não deixe de ler esse texto, tá bom? E o pensando sobre aqui também, que é uma fase que o emocional ele vai se tornar diferente, né? Então a gente tem que pensar como que a gente brinca com o nosso colega, o que a gente faz com ele, se vai afetar ele ou não. Então tudo inclui nessa fase, tá? Pensando sobre também para você fazer no caderno da disciplina, né? Sobre a sua relação com os colegas dentro e fora da escola. Você procura ter uma boa relação respeitosa e gentil com eles? Em sua experiência, você já acompanhou algum caso de exclusão e algum caso de desrespeito? Você considera que essa atitude é correta? Essa atitude demonstra respeito e consideração pelo outro? Olha o tanto de coisa que você vai ter que responder aí. Como você se sentiria se fosse excluído por um grupo ou por alguém que zombasse de você?
Como você pode mudar isso e contribuir para um desenvolvimento saudável dos seus colegas? Pense no impacto das atitudes desrespeitosas que podem exercer na vida das pessoas e que estão entrando na adolescência. Converse com o seu professor e o restante da turma e estabeleça quais são as atitudes mais adequadas no relacionamento dos seus colegas. Infinitas vezes eu falei sobre isso, né? Nas minhas aulas, pessoal, nós não podemos excluir as pessoas. E nessa fase da adolescência é muito comum que isso aconteça, tá? Então, por gentileza, não faça isso, não exclua ninguém. Pelo contrário, inclua as pessoas, né, para perto de você. Você vê um colega sozinho, inclua aquele colega, porque é uma fase muito difícil. Então, assim, são fases que mudam tudo. Então, se você já é uma fase difícil e você ainda destrata aquele colega, ele vai enfrentar isso de forma mais difícil ainda, tá? E nós vamos fazer como nossa atividade aqui. Essa atividade eu vou estar avaliando junto com as atividades avaliativas do Para Casa. Então é importante que você me mande a foto no e-mail da página 51, Aprender é Divertido, tá? Você vai produzir um cartaz, como que você será na adolescência. Sim, e com muito amor e carinho, tem os materiais aqui do que você vai precisar, tá bom? Tem falando aqui como que você vai fazer e aí você vai enviar a foto no meu e-mail. Não esqueça de colocar atividade de ciências, cartaz, para mim já identificar o que é, tá? Não coloca trabalho, não coloca só seu nome, coloca atividade de ciências, entre aspas, cartaz, que eu vou saber o que é, tá bom, pessoal? Espero na próxima aula e se respeite, cuide de você, cuide dos outros e não fique com dúvidas, procure alguém de confiança para você conversar. Estou à sua disposição. Um grande abraço para vocês. É boa tarde que se fala, né, meu povo? Fechando aqui as aulas gravadas dessa quinta-feira. Começamos o capítulo 9 de matemática. Vamos falar sobre operações com números decimais e a geometria. Sim, se você acha que estava difícil, só os números decimais, agora a gente vem com um nível acima. Como dizia Homem-Aranha, quanto maiores poderes, maiores responsabilidades. E o quinto ano, a palavra-chave aqui nossa é responsabilidade. A gente não deixa para depois, não. A gente faz exercício na hora e a gente aprende junto, beleza? Página 106 até a 109, uma coisa tranquila de se ver esse início aí, tá? Não vou dar um caminhão de atividades hoje, porque você já tem um bloco de atividades da aula passada de segunda-feira para me entregar amanhã. Não se esqueça, amanhã é o dia da validação desse bloco de atividades, tá? Você já ouviu falar de uma pista de atletismo oficial? Inclusive aí no seu livro aí tá falando aí, né? Mostrando uma pista de atletismo. Eu acho que tem até minha foto aqui me representando. Olha que legal. Achei linda essa menininha. Igual eu, nosso cabelo é igual. Mas eu não corro, tenho problema no joelho. Mas enfim, um dia quem sabe. Um campo de futebol, alguma coisa que contorna ali, né? É um exemplo. Quais são as medidas do comprimento da largura deles? De comprimento e largura, nós vamos ver nessa sessão. Você já ouviu falar em perímetro? E sabe o que significa essa palavra? Nós vamos falar muito dessa palavra nessa sessão, tá? As crianças representadas nessa página treinaram numa pista de 45,5 metros. Olha os números decimais. Como obter a distância total percorrida em 3 voltas? Então você já pode fazer essa operaçãozinha aí tranquila, né? Que vai ser 45,5 vezes 3, tá? Não esqueça do uso da vírgula, pessoal. Tá bom? E quais operações podem ser usadas para isso? Bocão, já falei que é a operação de multiplicação. Se você pegou aí a dica, já faz aí no seu caderninho lindo, tá bom? Nesse capítulo, os números decimais continuarão sendo trabalhados, que são os nossos aliados. E você vai aprender a efetuar operações envolvendo outros tipos de números. Além disso, você vai conhecer um pouco mais sobre as medidas de comprimento a partir do cálculo dos perímetros, tá? Então, abre o coração pro perímetro, tá certo? E sobre os deslocamentos no plano. E vai aprofundar os estudos nos sólidos geométricos. Eles estão aqui, nessa sessão. Você que estava ansioso aí pelos sólidos geométricos, eles chegaram, tá? E para te fazer feliz.
A multiplicação envolvendo números decimais, né? A gente vai ver aqui que a multiplicação entre número decimal e número natural é muito semelhante à multiplicação dos números naturais. Então não tem uma coisa mirabolante, não tem uma coisa assim de outro mundo, você vai falar, professora, eu nunca vi isso. Calma, vai só pegar os números decimais, misturar com os naturais e você vai ver que dá para resolver, beleza? E você ainda que está aí com aquela dificuldade gigante na multiplicação, qual que é o segredo da tia Renata? Estudar os fatos fundamentais pelo menos 15 minutos ao dia. Não vai te matar. Então dá pra você fazer, tá bom? Tá ali de bobeira? Vamos estudar aqui a tabuada do 7. Tá aí tranquilo? 9. Vai sucessivamente. Não perca o tempo estudando a tabuada do 1, né, gente? Que vocês já sabem. 1, 2, 3, pá. Vamos acima aí do 5, beleza? Acompanhe o exemplo a seguir na operação 3 vezes 2,45, que é efetuada. Tem uma professora aqui, que não sou eu, mas ela está explicando passo a passo e te mostrando aí no quadradinho como que é que faz o negócio. Olha só, primeiro a gente vai multiplicar os centésimos 3 vezes, né? 5 centésimos, que é igual a 15 centésimos. Faremos aqui também a nossa primeira troca, que é o númerozinho que vai lá para cima, tá bom? E escrevemos os 5 centésimos nas ordens dos centésimos, tá? E os outros 10 centésimos na ordem dos décimos, e pois que é correspondente a um décimo. Vocês lembram daquele quadro posicional que eu fiquei falando a vida inteira? Unidade, dezena, centena, blá blá blá. Pois é, aquilo ali vai usar para a vida toda. Olha só, a gente estudou isso no início do ano e agora a gente está vendo aqui quase caminhando no terceiro trimestre. Nós estamos vendo aqui a operação sendo montada no quadro posicional. Então, meu povo, não deixa essa dúvida reinar sobre você. Olha lá, ó. Pessoal, vou encurtar um pouco aqui. Você vai ler a explicação aí nos balõezinhos, tá bom? E você vai ver como que é feito. Olha, passo a passo. Passo a passo. E nós temos o resultado aqui que 2,45 vezes 3, a operação tem que ser montada dessa forma, tá? Ela vai dar o resultado de 7,35. Pode esquecer a vírgula? Não. A vírgula faz parte dos números decimais, pelo amor de Deus, tá bom? Compreendeu como efetuar uma multiplicação envolvendo números decimais? Deve-se multiplicar centésimos, décimos e unidades pelo fator multiplicador, que no caso aqui era o 3, tá, galerinha? Se necessário, efetuar-se as trocas conforme o nosso sistema de numeração. Também pode fazer, tá? Treina isso aqui, faz 2 vezes aí no caderno, coloca outro número, coloca lá 2,48 vezes 4, muda os números para você ficar fino. Calculando de cabeça, vai analisar a sequência dos padrões dos números decimais a seguir, vai descobrir o padrão de cada construção e vai preencher os quadrinhos aí. Se você conseguir fazer de cabeça, é a melhor opção. Se não, use o seu cálculo, o seu rascunho. E nós vamos fazer também esse problema, não é problema, que vai envolver uma operação de multiplicação dos números decimais, beleza? Vamos ler a tirinha aqui. Né? Você vai criar estratégias para resolver esse problema. Vou ler a tirinha com vocês. Oi, mãe, um amigo seu passou aqui e deixou um recado para você. Só pode ser do Bocão. Juninho, encontre-me às 4 horas na escola. Preciso te dar um recado. Coitado dele, ficou morrendo na curiosidade. Tá bom? Pessoal, então tem aí o problema, faça o problema, não fique com dúvida e traga suas dúvidas para a live, tá? Que amanhã a gente vai estar aqui corrigindo ao vivo e a cores. Dúvida não existe no 5º ano. Beijo para vocês, até amanhã, obrigado pela atenção. Fiquem com o fundo musical, tá? Porque aqui na minha rua é assim, quando não é o carro do ovo, é um fundinho musical. Bom dia, o nosso conteúdo de língua portuguesa dessa quinta-feira. Nós vamos dar continuidade aí sobre a questão dos parágrafos, tá? A coesão na construção dos parágrafos. Começamos lá na página 76, né, pessoal? Fizemos na live a discussão sobre isso, expliquei para vocês. E você que não participou da live, você tem que ler a página 76 e a 77. Inclusive, nós fizemos um exercíciozinho, foi um para casa super tranquilo aí de 2 questões da página 77. Você que não estava na live, também é para começar a fazer.
e nós vamos dar continuidade falando sobre esse assunto na página 78, fazendo as atividades da página 78 e também fazendo as atividades da página 79. Vou colocar no Educare, mas eu quero já te chamar a sua atenção para fazer isso, tá bom? Galera, vamos ter atenção aí na questão 8, que ela é uma questão para fazer no seu caderno de língua portuguesa. Lá no nosso material complementar, nós temos lá um texto fora da sequência lógica. Que você sabe que um texto ele tem que ter uma sequência lógica. O texto lá está fora da sequência lógica. Você vai recortar os parágrafos e o título e manter o texto em seu caderno com coerência e coesão, que nós falamos também sobre isso na live, o que era. E em seguida, escrever mais um parágrafo, tá? Com a pergunta, e você, o que acha da leitura? Depois de organizar o texto com coerência e coesão, você vai fazer mais um parágrafo, beleza? Sobre o que você achou da leitura, tá? Outra coisa, gente, o nosso Pensando Sobre também você vai fazer no seu caderno de língua portuguesa. Não esquece de colocar a página, não esquece de colocar o dia da aula, ali, ó, dia 29/10, tá bom? Faça com capricho, com organização que vai dar certo. Você vai falar, você ouviu falar o que as opiniões dos outros, expor suas próprias ideias, que são atitudes muito enriquecedoras, tá? Essa troca se torna ainda mais interessante quando nessa situação as pessoas são capazes de respeitar umas às outras, pontos de vista diferentes. Por exemplo, tem gente que gosta do meu cabelo curto, tem gente que gosta do meu cabelo comprido, tem gente que gosta do meu cabelo de prancha. Cada um tem uma opinião e eu tenho a minha. E nós vamos nos respeitando nas opiniões diferentes, tá? Por exemplo, o Atlético Mineiro é o melhor time de Minas Gerais. O Cruzeiro está na Série B e vai cair para C. É um ponto de vista, é uma opinião minha. Eu respeito a sua que a cruzeirense está sofrendo. Desculpa, foi até mais forte do que eu. Mas voltando ao assunto do artigo de opinião, você vai conversar com seus colegas e comigo. Mas aí você já vai trazer a coisa pronta pra gente ter esse diálogo. Olha que importante. Você expõe o que pensa com facilidade? Você vai escrever no caderno lá se você expõe ou não. Quando você ouve uma opinião diferente da sua, como que você reage? Alguma vez você já se sentiu desrespeitado por dar a sua opinião? Por que você se sentiu assim? Como você tenta convencer o outro do seu ponto de vista? Eles querem falar hoje. O que contribui para a saudável comunicação entre as pessoas? Você vai responder essas questões no seu caderno e vai trazer para a live para a gente debater. Galera, se vocês conseguirem, que eu sei que vocês vão conseguir, tragam amanhã já prontinho para nossa live. Aí a gente já mata esse assunto, já fica livre disso e vai para outros assuntos. Beleza? Então, isso aqui, esse Pensando Sobre, é para amanhã, tá bom? E também, pessoal, nós, na verdade, vamos separar por partes. Amanhã a gente responde esse Pensando Sobre. E na terça-feira que vem, que é a nossa live, a nossa aula ao vivo, nós vamos fazer isso na ponta da língua. Página 80, 81 e 82. Você vai ler, tá? Os detalhes, a sequência, e nós vamos fazer um debate regrado, tá bom? O que é isso? No debate, uma questão polêmica é discutida, com o objetivo de que os participantes apresentam e defendam suas ideias, os seus pontos de vista, né? E a discussão é feita de acordo com algumas regras. A primeira delas é você, quando a pessoa estiver falando, você ouvir. É uma regra clássica, básica, que a gente levou meses para aprender na nossa aula, na nossa videoaula ao vivo, na nossa sala virtual. Que tinha gente que não consegue ter essa clareza de quando um fala, o outro escuta. É simples, né? Como dizia minha avó, quando um fala, o outro baixa a orelha. Tá bom? E aí nós vamos entender essa importância. Qual que é o tema principal desse debate que eu estou propondo para vocês na próxima terça-feira? Cada vez mais animais de estimação são tratados como gente e recebem cuidados especiais. Isso é um problema? Você vai pesquisar sobre isso, vai ler o texto aqui e vai trazer a sua opinião formada sobre isso aqui, beleza? Pra gente debater na terça. Você que nunca entra na live, terça vem com a gente, tá? Eu tô pretendendo avaliar isso aqui. Tá bom? Então não deixe de ler a página 80, 81 e 82. Falando sobre isso, porque aqui tem 3 passos importantes, como que você vai se organizar, como que você escreve sua opinião, como que você traz ponto, tá bom? Aí nós vamos avaliar e a partir da participação de todos, eu vou avaliar também essa parte aqui, tá bom? Então não deixe, terça-feira,
ao vivo e a cores, às 15h30 da tarde, nós vamos ter um debate regular aqui. Um debate regrado, um debate do 5º ano, um debate de aluno inteligente, um debate de aluno que sabe o que está falando e um debate de alunos que sabe o que é um artigo de opinião. Então não deixe de participar. Você que não participa da live nunca, arruma um jeito e terça-feira vem com a gente, tá bom? Até a nossa próxima aula de matemática. Não deixe de anotar as páginas, de fazer os exercícios e de ler os conteúdos. Um beijo para vocês, queridões. Eu amo vocês.